Olá, bem-vindos à primeira temporada do UP Doctoral Careers, podcast Discovering My Careers. Ao longo dessa temporada, nós e outros estudantes de doutoramento da Universidade do Porto iremos conversar com profissionais de diferentes contextos de trabalho sobre as suas carreiras, a partir daquilo que eles e elas têm em comum, o grau de doutorado. Esperamos que as partilhas que aqui irão surgir vos inspirem sobre os possíveis percursos que podem ser construídos, tirando partido da realização de um doutoramento. Eu sou a Maria. Eu sou a Raquel, somos estudantes do Programa Doutoral em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Estaremos a conduzir este episódio na companhia do nosso convidado, Cosmin Nadá, investigador no Centro de Investigação e Intervenção Educativas, doutorado em Ciências de Educação pela mesma faculdade, a quem agradeço desde já a disponibilidade e aproveito para dar as boas-vindas ao UP Doctoral Careers Podcast. Enquanto estudantes, esta é para nós uma oportunidade de conversarmos sobre como se tem dado as carreiras atualmente e também sobre os projetos de vida, sobre as decisões de investigação e sobre toda essa trajetória desses e dessas acadêmicas que aqui estarão. E agora que já nos apresentamos, vamos à primeira questão. Qual é a palavra que lhe surge imediatamente à mente quando pensa em doutoramento? Quer elaborar um pouco? Muito obrigado por este convite e relativamente à palavra que me surge em primeiro lugar, eu diria que é oportunidade. E refiro-me à oportunidade porque os percursos de doutoramento, como sabemos, são bastante diferentes de pessoa para pessoa. Então, no meu caso, o doutoramento foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e eu considero, de facto, essa uma oportunidade de tirar um curso superior, não é? O grau de doutor e, ao mesmo tempo, fazer investigação a tempo inteiro. Portanto, durante o meu caminho, o meu percurso doutoral, de facto, eu tive a oportunidade de me dedicar à minha investigação, coisa que não teria sido possível se estivesse a trabalhar noutra área ou noutro trabalho diferente, e isso permitiu-me aprofundar, não é? E aprender com uma profundidade diferente do que teria sido se o doutoramento fosse mais uma parte do meu dia. E também uma oportunidade porque, de facto, enquanto somos estudantes de doutoramento, não temos aquele horário rígido, não é? Vamos gerindo o nosso tempo. Isso nos permite envolver-nos em atividades, quer a nível de voluntariado, quer ao nível do ativismo, não é? No nosso tempo livre, e depois ir descobrindo também outros campos, outras áreas que podemos ter interesse, quer ligadas ao nosso doutoramento, quer noutros campos muito diferentes daquilo que estudamos, e isso depois no futuro também vai fazer todo o sentido. Portanto, o doutoramento para mim, financiado, é uma oportunidade e foi uma oportunidade para me desenvolver. Muito obrigada. Queria então agora perguntar-lhe qual foi o impacto que a escolha do curso de doutoramento teve na sua carreira e no seu trabalho atual. Certamente. Fala na questão da escolha e, mais uma vez, os percursos são muito diferentes e então acho que no meu caso em particular não foi propriamente uma escolha, não é? O doutoramento surgiu um pouco por inércia, a seguir ao mestrado. Acontece com muitos estudantes jovens hoje em dia, não é? Fazerem os seus percursos, licenciatura, mestrado e doutoramento tudo seguido. Nunca foi o meu plano, a minha intenção, mas acabou por acontecer dessa maneira e, de facto, não foi uma decisão tão refletida ou diria até não tão consciente como poderia ter sido. Acabou por correr tudo muito bem no fim, mas acho que este ponto levanta aqui uma questão muito importante até para a política nacional, não é? Em Portugal tem-se investido muito na promoção e no financiamento de doutoramentos, não é? No sentido de aumentar o número de pessoas com doutoramento a nível nacional e tem-se conseguido. Neste momento já alcançamos índices bastante elevados, mas acho que isto devia ser acompanhado com outras medidas, como nomeadamente a questão da integração no mercado de trabalho, não é? Como já referiram, a questão do doutoramento é muitas vezes associada à carreira académica, mas é possível trabalhar para além da academia com o doutoramento e devia ser possível e devia ser cada vez mais valorizado, portanto mais articulação com empresas e instituições neste sentido, mas mesmo em termos de, vamos dizer, orientação profissional ou uma orientação de carreira, que
dos docentes das instituições de ensino superior ao nível do mestrado e da licenciatura poderiam também ter esse papel, porque aconselhar jovens no final dos seus mestrados relativamente à possibilidade ou não de fazer doutoramento, acho que seria importante, porque de facto quando nós entramos no doutoramento tão jovens, e foi o meu caso, não temos bem a noção do que será o depois, não é? E o depois, para mim, como já referi, foi muito bom e o doutoramento permitiu-me, de facto, estar em contextos profissionais muito relevantes e construir uma carreira para além da academia, mas tenho a noção de que pode não ser exatamente assim para todas as pessoas doutorandas e doutoradas. Em termos de competências que se adquirem ao longo do doutoramento, eu aí tenho uma posição muito clara e acho que o doutoramento nos permite desenvolver competências que são altamente relevantes tanto para a vida como para o mercado de trabalho. Às vezes a sociedade, as empresas, o mercado laboral pode não reconhecer isso exatamente assim, mas é verdade que as competências que são desenvolvidas são muito relevantes, desde gestão de projetos, não é? Porque fazer um doutoramento é gerir o seu próprio projeto e muitas vezes, principalmente nas ciências sociais, não é apenas um projeto a sós, não é? É um projeto que implica outras pessoas, implica outras instituições, implica outros atores, que é importante gerir. Competências de comunicação, de escrita, não é? Não se fala quando o produto final de um doutoramento é uma tese, não é? Que com uma qualidade de escrita bastante elevada, não é? Portanto, competências de escrita, de comunicação interpessoal e todo o tipo de competências que são necessárias, não é? Na sociedade e mesmo para o mercado de trabalho, para nós sermos cidadãos ativos e participativos. E pegando o gancho aqui nessa questão sobre tanto a entrada quanto a saída profissional, mas com relação ao percurso, que desafios você pôde perceber, até mesmo enquanto um estudante imigrante, enquanto estava ali na academia? Uhum. Relativamente à questão da migração, portanto, eu cheguei a Portugal para fazer o mestrado, precisamente, e não era a minha intenção continuar para o doutoramento, e conforme expliquei, foi esta quase inércia que me levou para entrar no doutoramento. Inércia e também muito encorajamento por parte dos meus professores da altura, não é, no mestrado, relativamente à capacidade de investigação, de escrever, portanto, fui muito incentivado nesse sentido e, de facto, estando em Portugal na altura há 2 anos, não é? Não conhecia muito bem outras vias profissionais, nem tinha a intenção de permanecer em Portugal, então aconteceu tudo assim nesta sequência e acabei por ingressar no doutoramento financiado e acabei por ficar cá. Em termos de desafio, como migrante, confesso que na altura do doutoramento não senti muito, sempre tive uma integração e um acolhimento muito, muito bom. Também falar português, que já na altura falava, não é? Eu sou originalmente da Roménia, mas quando cheguei a Portugal já falava português, isso ajudou muito, não é? Porque não foi preciso ultrapassar as barreiras da compreensão, não é? E das dificuldades de comunicação, porque para mim não existiu isso, e também muito por ajuda da minha orientadora, a professora Helena Costa Araújo, que foi excelente no acompanhamento doutoral, mas também a nível pessoal, não é? Porque também um doutoramento não é apenas um caminho profissional, mas é uma atividade, um projeto que vai muito, muito para além disso, não é? É muito nosso, é muito pessoal, é muito emocional, é muito psicológico, portanto é preciso haver uma rede de apoio significativa nesse sentido. Agora, para além do doutoramento, a questão da migração às vezes surgiu, não é? Por exemplo, quando nós, no campo da investigação, somos frequentemente associados ao nosso estatuto de migrante, ou seja, por acaso, eu também no meu doutoramento estudei o caso dos estudantes migrantes em Portugal. E muitas vezes nas ciências sociais, como sabemos, a investigação é profundamente autobiográfica, não é? Nós estudamos os temas que nos interessam, os temas que nos dizem algo. Então é comum que as pessoas migrantes estudem migração e foi esse o meu caso. Todavia, ao longo dos anos, eu fui expandindo
a minha experiência, não é? E trabalhei noutros campos, dentro das ciências da educação, não é? O abandono escolar precoce, a educação inclusiva, a educação multicultural, foram campos que eu fui trabalhando mais, mas às vezes sinto que dentro da academia portuguesa, e digo portuguesa porque não tive este tipo de debates fora noutros países, somos frequentemente associados às pessoas que são migrantes e que também sabem falar sobre migração, mas parece que não sabemos falar sobre questões que são mais ligadas a Portugal e não tanto a questão migratória. Isso obviamente não é verdade, porque depois de tantos anos aqui conhecemos muito bem o contexto e também trazemos um olhar mais crítico, não é, relativamente a este contexto, que se calhar as pessoas que viveram aqui sempre não conseguem ter. Já no doutoramento, você sempre pensou na carreira enquanto investigador ou teve na mesa outras propostas, outros caminhos a seguir? Sim, neste caso tenho que ligar à questão da inércia, não é, que mencionei. Então, ao entrar no doutoramento sem refletir muito bem acerca do futuro, que acredito, novamente, que é algo que acontece com muitos jovens doutorandos, e que de facto devíamos pensar em alguma estratégia para um melhor aconselhamento neste sentido. Não tinha propriamente assim uma expectativa muito bem marcada relativamente à minha carreira, não é? Já sabia que a partir da investigação ia ser o meu caminho, mas depois os contornos em que isso ia acontecer não tinha muito bem a noção, como também não tinha bem a noção da precariedade, não é? Que marca, infelizmente, os trabalhadores científicos em Portugal. E há muitas pessoas, muitos trabalhadores que fazem investigação e que produzem ciência que têm vínculos precários. E aliado a isso, não é? Depois, ao longo do doutoramento, fui percebendo o que gosto de fazer, não é? E certamente gosto de fazer investigação, mas talvez as condições em que a investigação é feita, não é? Mesmo do ponto de vista dos vínculos contratuais, já não é tão apelativa. Então, depois do doutoramento, parti para outras experiências e fiz, em outubro de 2018, fiz um estágio na Direção-Geral de Educação da Comissão Europeia. Portanto, exatamente no local onde a política educativa acontece, não é? Eu, como doutorado, já na altura, em Ciências da Educação, foi uma experiência extraordinária. Estive no departamento associado à educação escolar. Eu já tinha trabalhado muito sobre a questão do abandono escolar precoce e a desafetação escolar, precisamente. Então, foi uma ótima experiência de perceber como o meu conhecimento, não é? Todo aquele conhecimento que foi a oportunidade, não é? Que eu vos dizia, de estudar e aprofundar um determinado campo durante o doutoramento, todo esse conhecimento tinha valor, era ouvido, era relevante e havia uma aplicação prática, não é? Portanto, pude de facto lá na Comissão Europeia apenas como estagiário, não é? Não tinha propriamente o poder de influenciar nada, mas percebi que as minhas visões, não é? O meu conhecimento eram muito valorizados e pude também perceber como funciona este mecanismo de criação de políticas, não é? A nível europeu e depois a nível nacional, e onde é que o meu lugar como investigador e vamos dizer, pensador do que é a educação, do que é a pedagogia, do que é a inclusão, poderia de facto ter um papel importante. Depois desse estágio, estive num instituto privado também de investigação, era de facto um instituto privado de políticas públicas que fica em Vilnius, na Lituânia, e trabalhei lá novamente com investigação, mas já numa perspectiva muito diferente daquilo que acontece dentro da universidade, portanto uma investigação mais aplicada, muito mais ligada aos decisores políticos, não é? Muito mais por encomenda, vamos dizer, não é? Os decisores políticos precisam de tomar decisões, precisam de saber
o estado de determinado fenómeno, de determinada questão, não é? E fazem um pedido específico de nós estudarmos um determinado problema e depois desses estudos elaboramos os relatórios e as recomendações nesse sentido e conseguimos acompanhar melhor, não é, do que às vezes a investigação na faculdade, nós sentíamos isso, não é? E como doutorandos sentimos muito que para que é que nós estamos a fazer isto, não é? Depois a gente percebe para quê, não é? E foi aí que eu também percebi o valor, não é? O impacto que a minha investigação tinha e poderia ter. E depois dessas duas experiências internacionais e em contextos muito diferentes, regressei a Portugal, onde sou agora investigador contratado, como referi, não, pelo Centro de Investigação e Intervenção Educativas, mas continuo a manter este tipo de ligação à política e à prática educativa, não é? Portanto, diria que neste momento sou uma espécie de mediador, não é? Já não sou apenas um investigador, mas vou fazendo esta mediação do conhecimento que é produzido na investigação, que é produzido na universidade, que é produzido na academia, e depois como é que este conhecimento é recebido e pode ser utilizado tanto pelos chamados practitioners, não é? Pelos atores que de facto trabalham com educação, não é? Que fazem a prática educativa e também pelos decisores políticos. Portanto, também tenho experiência nesse sentido de coordenar uma rede europeia de peritos que trabalha sobre a questão a dimensão social da educação e da formação, e novamente aí são pedidos muito diretos da Comissão Europeia que precisa, vamos supor, de um relatório sobre abandono escolar precoce num determinado país, e então aí eu tenho da perspectiva da gestão de projeto, não é? Como dizia, não é? Que nós também temos muitas competências de gestão de projeto que são valorizadas noutros contextos. Tenho que pôr em movimento esta rede, não é? E os recursos nela disponíveis para encontrar a pessoa mais adequada, mais informada para poder elaborar este conhecimento, este relatório que a Comissão Europeia precisa. E assim consigo também ver o impacto que tenho a nível da política, não é? Ao nível do que acontece mais no nível macro, não é? A nível da educação na Europa e nos diferentes Estados-membros. Também integro o corpo editorial do Guia Europeu para as Escolas, que é uma plataforma de boas práticas também promovida pela Comissão Europeia que visa o combate ao abandono escolar precoce. E nesse lugar cabe-me, como parte deste corpo editorial, avaliar, tentar perceber o impacto que determinadas intervenções educativas podem ter. São intervenções que são desenvolvidas em vários países, em escolas, em instituições, em organizações não governamentais que trabalham com educação e que depois submetem, ou nós é que sabemos da existência destas práticas, não é? E que achamos que são muito relevantes, mas temos que perceber se de facto têm potencial para serem desenvolvidas noutro contexto, se têm mérito, se têm solidez suficiente para serem expandidas, não é? Para serem utilizadas noutros contextos. E também, através desta posição, contribuí mesmo para a criação, vamos dizer, para o desenvolvimento de iniciativas da política europeia da educação, né? Portanto, sempre em colaboração com a Comissão Europeia e com a Direção-Geral de Educação, que nos vai consultando, não é? Lá está este título de peritos, não é? De pessoas que trabalham e que investigam o campo educativo nas suas diferentes vertentes e que depois somos ouvidos no sentido de perceber melhor determinadas questões, e é possível ver às vezes como a nossa contribuição marca de facto aquela medida ou marca de facto a definição daquela política que talvez sem a nossa presença não seria tão complexa ou não seria tão cuidadosa às vezes, não é? Portanto, eu acho que isto é muito importante, não é? E parte muito da nossa experiência doutoral, que na altura pode não fazer sentido, mas que depois, através destas experiências, vamos percebendo, não é? Do impacto e do valor que temos para a sociedade. E estava a falar agora de impacto para a sociedade, mas em que medida é que
Considera que o seu papel enquanto investigador impactou o percurso de algum estudante ou de alguns estudantes do doutoramento, ou que promoveu o conhecimento e a aproximação de outros contextos profissionais fora da academia? Ok. Relativamente à investigação, não é, em particular, eu acho que, como eu, não é, quando era doutorando, vemos nas pessoas já doutoradas, não é, e com quem trabalhamos, quer a nível de orientação, quer em projetos, e nos vamos cruzando, vemos muita inspiração, não é? E eu gostava de acreditar que também tenha conseguido inspirar jovens doutorandos, e mesmo na qualidade de orientador, não é? Portanto, como a minha experiência de orientação foi muito positiva e eu valorizei muito isso, procuro também sempre estar muito presente, muito próximo e dar muito apoio às minhas orientandas. E a nível do que é portanto, o caminho do que é o doutoramento, não é? E às vezes as aflições que marcam a trajetória doutoral, não é? Como eu passei por isso há relativamente poucos anos, tenho essa empatia, não é? E vou também aconselhando sempre os estudantes e tentando também sempre apoiar os estudantes nesse percurso, porque de facto o doutoramento é algo muito complexo e acho que só quando o fazemos é que temos de facto essa noção de quão complexo e quão difícil às vezes também pode ser. Portanto, também vou dando muito apoio nesse sentido. E depois também por estar relativamente, ou como hei de dizer, por não ser apenas investigador, não é? Por estar sempre ligado a outros campos, à prática educativa, à política educativa também, vou também passando esta mensagem, não é? Esta inspiração para as pessoas doutorandas, precisamente para saírem um pouco, não é, da visão que temos quando estamos dentro da universidade e dentro do nosso doutoramento, no nosso mundinho, não é? Portanto, é preciso recordar que há todo um mundo para além do que é o nosso trabalho, que vai beneficiar do nosso conhecimento e do nosso trabalho, e nós também vamos beneficiar, não é, de outros contextos devido ao conhecimento que vamos adquirindo, mas acho que é importante deixar essa mensagem para as pessoas doutorandas e também sermos críticos, não é? A academia é um campo muito problemático, não é? Como sabemos, ao nível do que são as próprias lógicas de opressão, de desigualdade que vão sendo reproduzidas dentro da academia e que é importante estarmos vigilantes e criticar e agir relativamente a isso, como também os modelos de publicação altamente mercantilizados, não é? Sabemos que é uma indústria que gera lucros milionários, mas depois a maioria dos investigadores e das investigadoras vivem em condições precárias, não é? Portanto, também eu trago muitas vezes esta crítica, reconhecendo, claro, o papel que a academia e que a investigação têm, mas também o outro lado, menos bom, que é preciso atuar. E eu tenho até uma estudante que está bastante desiludida, não é, com a academia, e ela às vezes diz: a academia é um barco que está a afundar, porque é que eu me vou pôr agora num barco a afundar, não é? E eu de facto entendo, não é? Entendo essa visão e essa sensação que ela traz, mas também, lá está, há lados bons e lados maus em qualquer profissão, em qualquer lado, e é bom pesar e ter noção dos diferentes benefícios e dos diferentes desafios quando atuamos neste campo. Sim, e sobre inspiração, é claro que você nos inspira porque fato é que aqui estamos, não é? E para terminar, eu acho que você já deixou aqui algumas sugestões e alguns pensamentos para quem está nesse caminho, para quem vai vir a fazer esse caminho, mas há mais alguma sugestão que você daria a atuais ou futuros estudantes, ou então recém-doutorados que estão a nos ouvir, não é? Como preparação para essa entrada no mercado de trabalho, considerando que irão ou já obtiveram esse grau de doutor. Certamente, sim, já falei na questão das competências, não é? Porque as competências que nós adquirimos no doutoramento
muito, muito válidas e muito, muito importantes, e não são em nada inferiores àquilo que adquirimos no mercado de trabalho mais tradicional, não é? Ao trabalhar numa empresa ou mesmo numa corporação internacional. Portanto, terem noção de que as competências que adquiriram são muito válidas, são muito importantes, terem também noção da oportunidade, e novamente, nem toda a gente pode encarar o doutoramento como oportunidade, mas quando se tem a oportunidade de fazer um doutoramento financiado e se tem o tempo de se dedicar a uma determinada questão. Há aqui uma história engraçada que a minha orientadora me dizia, já depois do doutoramento, mas nos primeiros anos, que já era um perito neste e naquele campo. E eu ria-me. Como assim eu, um perito, não é? Tão jovem, mas de facto, depois de estudarmos tantos anos de uma forma tão aplicada, não é? Tão focada, tão crítica, tão analítica a uma determinada questão, nós nos tornamos peritos, não é? Portanto, eu diria para os doutorandos e os recém-doutorados para abraçarem, não é? O seu conhecimento, para abraçarem esta identidade de peritos, de especialistas num determinado campo, e depois utilizarem isso, lá está, para as suas vidas, para as entradas no mercado de trabalho, para as entrevistas que vão participar, porque é um conhecimento que de facto é muito relevante. E novamente, às vezes a sociedade, principalmente quando vimos das ciências sociais, não é? Não valoriza muito o conhecimento que nós adquirimos, mas sabemos, olhando para o estado do mundo, não é? Da nossa sociedade global e internacional, quão necessárias são as ciências sociais para informar o desenho de melhores políticas, não é? E melhores práticas de sustentabilidade, de educação, de promoção de igualdade, de questionamento de problemas que ficam muitas vezes por questionar. Portanto, acho muito, muito importante este abraçar da sua especialidade, da sua identidade, do seu conhecimento, e bem como depois aprender a, não vou dizer vender, não é? Porque vender é uma palavra que neste contexto acho que não transmite aquilo que estamos a pensar, mas como apresentar este conhecimento e como apresentar estas competências que nós temos. E às vezes demora muito tempo, porque se nós próprios não temos a noção das competências que adquirimos ou não as valorizamos, não é? Primeiro temos que as valorizar, ou que estar num contexto que as valorize, para depois podermos também apresentar isso numa entrevista de emprego ou numa candidatura que estejamos a fazer, não é? Qual é o nosso valor, qual é o nosso potencial, qual é o nosso conhecimento, quais são estas competências e porque é que elas são relevantes para aquele contexto. Muito obrigada, professor Cosmin. Foi extremamente enriquecedor para nós, e temos a certeza que também o será para quem nos estiver a ouvir, entender a diversidade do seu percurso e também compreender que existem, para além da investigação, diversas possibilidades de carreira dentro e fora da academia. E terminamos assim este episódio do Discovering My Careers. A quem nos estiver a ouvir, agradecemos o vosso interesse e convidamos-vos a ouvir em breve o próximo episódio. E até lá, para apoiar no processo de exploração das vossas carreiras, sugerimos que explorem os recursos da plataforma UP Doctor Careers e que recorram sempre que necessário aos serviços de carreira, empregabilidade de vossas faculdades e também da Universidade do Porto. Terminamos este episódio agradecendo à equipa de inovação educativa pelo apoio técnico com a gravação deste episódio, e à equipa da UP Doctoral Careers pela experiência de conhecer e partilhar a história de um percurso de vida com doutoramento. Obrigada. Obrigada.